Palavra do Padre. Hoje, dia de São Bento, a gente começa assim o programa, lembrando da comunidade lá próximo ao Barroso, que é dedicada ao patrono São Bento, muita gente unida, rezando, e principalmente na escuta da Palavra de Deus, do Evangelho. Que liturgia maravilhosa que nós temos nesse fim de semana, viu? Que coisa bela liturgia, não só no fim de semana, mas também no início, no domingo, no dia do Senhor. Começamos lá no profeta Isaías, no capítulo 55, que diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra de Deus que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Que maravilha de leitura, meus irmãos! Percebemos que nesta leitura retirada do profeta Isaías se limita à comparação da chuva e da neve. Todavia, para captar bem o sentido desta breve parábola, é necessário alargar o olhar no contexto precedente. Mas é muito importante o gosto por essa palavra de Deus. A gente perceber 3 aspectos da palavra de Deus que são iluminados pelo profeta. Antes de tudo, a parábola da chuva e da neve pretende ilustrar, mediante uma comparação muito expressiva, tirada da natureza, a eficácia da palavra de Deus na história. E a Bíblia atribui ao termo palavra um significado muito mais amplo do atual. A palavra de Deus não é simplesmente um instrumento para fazer conhecer alguma coisa, mas muito mais, uma força criadora, uma promessa que quer chegar ao seu cumprimento. A palavra de Deus, em suma, é criadora, é eficaz, é força de vida e guia a história da humanidade por o mundo afora. A palavra de Deus aponta sempre para um projeto, é fonte de esperança, de estímulo, movimento. Pois bem, sublinha o profeta com muita vivacidade. Israel, fique sabendo que a palavra de Deus jamais fracassa. Sempre produz o que foi estabelecido, alcança sempre o escopo que se estabeleceu. É preciso, porém, recordar que este é o segundo aspecto, que essa palavra é soberana e misteriosa. Quanto os céus estão acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos, os meus pensamentos acima de vossos pensamentos. Mas a palavra de Deus vem do alto, não do profeta ou do homem. Daí a sua eficácia, mas também a sua possibilidade de percorrer caminhos que o homem não pode sequer imaginar. E justamente porque a palavra de Deus percorre estradas que ao ser humano parecem um beco sem saída, onde frequentemente se tem impressão de ineficácia, de falência, como acontece diante da cruz de Cristo. É esta, sem dúvida, a mensagem central do trecho do profeta. Mas há, porém, um terceiro aspecto que não deve ser transcurado: que o malvado abandone seu mau caminho, que o homem perverso mude seus planos, cada um, e volte ao Senhor. A palavra de Deus é eficaz e obtém sempre o que quer, como a chuva e a neve que caem do céu. É necessário, todavia, que o homem se converta, mude as próprias avaliações e retorne para o Senhor. Só assim, com efeito, a palavra de Deus continua a palavra de salvação. Se não, é ainda eficaz, mas se transmuda em palavra de julgamento.
meus irmãos e irmãs, confiança inabalável na palavra do Senhor e ao mesmo tempo vontade de conversão, eis a mensagem do profeta. Numa mensagem de esperança, de compromisso, mas sobretudo de consolação dirigida às pessoas desencorajadas, em exílio. E este, de fato, o contexto histórico da nossa passagem. A comunidade exilada corre o risco de perder a própria confiança na eficácia da palavra de Deus e corre o risco de se deixar fascinar pelas religiões estrangeiras. E aí, a pergunta é essa: por que o Senhor se cala? Por que as suas promessas não se verificam? E Isaías responde com a palavra de Deus, que é fiel e que o seu modo de cumprir-se é diferente dos nossos projetos. Fazendo uma ligação com esta palavra de Deus, a parábola que Jesus conta. E parábola bonita, uma das mais conhecidas do Evangelho. Jesus é o mestre que ensina não como os doutores da lei, mas com autoridade, de um jeito simples. Ensinar através de parábolas era falar do reino utilizando elementos da vida do povo de Deus. Um jeito simples que o povo podia entender. E a parábola do semeador está dividida em 3 partes. A parábola propriamente dita, depois os critérios para a sua leitura e a leitura da parábola na própria vida. E Jesus começa dizendo assim, comunicando com os pequenos, usando uma linguagem à sua altura, muito simples e humana. O semeador não é um qualquer, mas o semeador é um personagem bem preciso, é aquele que conhece o trabalho que faz. E esse semeador não jogou semente aleatoriamente entre as pedras e os espinhos, ele cumpre seu trabalho de bom operário. E no semear deve ter se afadigado muito, teve perdas, mas apesar disso, seu esforço foi recompensado. Algumas sementes caem sem intenção na beira do caminho. Ali não há espaço propício para se desenvolver, então logo são devoradas pelos pássaros. A realidade geográfica de Israel não é a mais propícia para o plantio, por isso aproveitava-se todos os espaços para semear, como as rochas que eram encapadas por uma pequena camada de terra. Mais uma vez, não era possível que a semente se desenvolvesse e o sol logo que vem mata as plantas sem raiz. Os espinhos podem referir-se à terra que não está arada e ainda tem as marcas da colheita anterior. No final, 3 insucessos marcam a semeadura. No fundo, aqui está uma grande preocupação dos seguidores de Jesus. O reino dos céus também contempla insucessos, mas a semente é das melhores. Quando encontra terra boa, multiplica-se em abundância. E a parábola mostra que o problema, em nenhum modo, está na semente. Ela é perfeita. Se ela não dá frutos, é necessário olhar para sempre para o tipo de campo que acolhe. E aí Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E onde o evangelista mostra que o interesse por entender o que Jesus fala não está no povo, mas nos discípulos. Assim lembra que nem todos os judeus estão perto de Deus simplesmente por sua condição de judeu. A raça, o lugar de nascimento, não garantiam a conversão, mas sim a busca sincera por Jesus. E os discípulos, diferentemente das multidões, aproximam-se de Jesus, o seguem, falam com ele, escutam suas parábolas e explicações. As multidões, ao contrário, não se aproximam dele, não o seguem, não lhe dirigem a palavra, não escutam sua proposta e, na verdade, não entraram no mistério do conhecimento do Filho, não são da sua família, não estão com ele,
mas posicionam-se contra ele. E o evangelista vai terminar lembrando a grande rejeição que Israel tem a uma mensagem messiânica que não prega o triunfalismo militar ou uma grande chegada real de Deus no mundo. Até mesmo dentro da comunidade há aqueles que podem decidir oferecer a Deus outra coisa, a não ser uma terra boa para semear. É triste, é dura a rejeição de grande parte do povo de Deus, mas isso não significa necessariamente falência. Antes é o cumprimento do que predisseram os profetas, e é desta rejeição que Deus pode tirar resultados para nós imprevisíveis. E para aqueles que acolhem Jesus como a verdadeira realização das profecias messiânicas, a novidade do Evangelho transforma a vida e dá sentido até mesmo para as frustrações de uma semeadura sem frutos. E por falar nessa beleza desta parábola, que nós temos hoje acesso a ela, da semente, lembramos que a Pastoral do Dízimo está aí lançando essa semente. É uma semente que ajuda a florir depois, a dar frutos em todos os campos, em todas as outras pastorais. Vamos pedir a nosso Deus que nos ajude a vencer todas as dificuldades. Senhor, abri os nossos ouvidos para a escuta da palavra. Dai-nos um coração bom, grande, profundo, para que a vossa palavra possa produzir em nós e no mundo os frutos com que desejais alegrar a vida de todos os vossos filhos. Senhor, vós nos dais com abundância a vossa palavra. Ajudai-nos a resistir ao maligno que quer tirá-la do nosso coração, e ela colocará raízes profundas em nós. Senhor, entrais em aliança conosco através da vossa palavra. Fazei que sejamos perseverantes em escutá-la e haverá de fazer morada em nossas vidas. Vinde em nossa ajuda com a vossa palavra. Ajudai-nos a lutar contra a mundalidade espiritual, e a palavra crescerá em nós no silêncio da noite. Enviais aos quatro cantos da terra semeadores da vossa palavra. Fazei que não semeiem as suas ideias ou a si mesmo, mas a palavra do próprio Jesus Cristo, que nos leva a ter uma vida com ética, uma vida feliz, uma vida cheia de harmonia, uma vida numa paz que somente Jesus tem para dar. Senhor, ainda pedimos, como nos alimentais com pão da palavra e com pão da carne, ajudai-nos a correr a elas com a mesma fé, pois ambas são pão para a nossa vida. Isso vos pedimos, Senhor, pelo mesmo Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que São Bento interceda por todos nós, sejamos livres de cobras, de perigo, principalmente quem trabalha na roça apanhando café. Tanta gente está sendo ofendido por cobras, mas que Deus possa nos livrar de todo perigo, de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.